O mar da Galileia, normalmente tão sereno, era um caldeirão de fúria. As águas, que geralmente refletiam a calma do céu, agora se agitavam, como se possuídas por uma força indomável. O vento uivava, um lamento contínuo que parecia ecoar a própria angústia do céu. As ondas quebravam com força, cada impacto um trovão que reverberava na escuridão. O pequeno barco, uma casca frágil em meio à fúria, subia e descia sem parar. Cada balanço era um teste de resistência, uma luta para manter-se à tona. Lá dentro, os discípulos, pescadores experientes, lutavam não apenas contra a tempestade, mas contra um medo que corroía sua coragem. Suas mãos calejadas, acostumadas ao trabalho árduo, agora tremiam com a incerteza. Já tinham visto tempestades antes, mas esta parecia diferente, mais ameaçadora. Era como se a natureza estivesse determinada a testar os limites de sua resistência. Cada onda que se erguia parecia zombar de seus esforços. Cada rajada de vento, um sussurro de destruição. A água salgada espirrava em seus rostos, um lembrete constante de sua luta desesperada. O cansaço se misturava ao terror, a confiança habitual substituída por uma sensação gélida de impotência. Seus corpos exaustos clamavam por descanso, mas a tempestade não dava trégua. As horas se arrastavam, cada uma eternidade. O tempo parecia ter parado, cada minuto uma batalha contra a desesperança. Eles estavam sozinhos, perdidos na tempestade, sua esperança tão frágil quanto o barco que ameaçava se partir sob seus pés. A escuridão ao redor parecia engolir qualquer vestígio de luz. A tempestade graçava, um ataque implacável aos seus sentidos, um lembrete brutal de sua vulnerabilidade contra a força bruta da natureza. Cada trovão, cada relâmpago, era um golpe em sua determinação, um teste de sua fé e coragem. Então, através da chuva torrencial, um vislumbre de movimento, uma forma indistinta a princípio, emergiu da escuridão. Movia-se constantemente sobre a água, não sendo jogada pelas ondas, mas caminhando sobre elas. O pânico se apoderou de alguns. Um fantasma! Gritou alguém, a voz aguda de terror. Eles já tinham ouvido histórias de espíritos inquietos nestas águas, e o medo, já uma serpente enrolada em seus corações, apertou seu aperto. Mas à medida que a figura se aproximava, o reconhecimento surgia, afugentando as sombras do medo. Era Jesus, aquele que havia acalmado tempestades com uma palavra, curado os enfermos com um toque, agora caminhava sobre o mar revolto. O impossível se desenrolava diante de seus olhos. Pedro, o impulsivo, o apaixonado Pedro, não conseguiu se conter. Senhor, se és tu, ele gritou, sua voz quase inaudível em meio ao vento. Manda-me ir ter contigo, por cima das águas. Vem, respondeu Jesus, sua voz um farol de calma na tempestade furiosa. E Pedro, o coração batendo forte com uma mistura de fé e medo, saltou do barco e pisou na água agitada. Por um momento glorioso e impossível, ele andou sobre as águas. Seus olhos fixos em Jesus, ele sentia o vento em seus cabelos, o spray em seu rosto, mas não o abraço frio e consumidor do mar. Então, uma onda monstruosa se ergueu diante dele, e a dúvida, um sussurro sombrio em sua alma, o dominou. Ele desviou os olhos de Jesus, concentrando-se no vento, nas ondas, na impossibilidade absoluta de sua situação. O medo, como um peso de chumbo, puxava seu coração, arrastando-o para baixo, para dentro da água agitada. Homem de pouca fé, disse Jesus, a voz gentil, mas firme, por que duvidaste? Narrador. Instantaneamente, Jesus estendeu a mão, forte e segura, e puxou Pedro das ondas. S2. Senhor, salva-me! Gritou ele, a voz sufocada pelo terror. De volta à segurança do barco, Pedro sentiu a ferroada da vergonha.
a dor aguda de saber que havia permitido que o medo ofuscasse sua fé. Este milagre, esta demonstração de poder divino de tirar o fôlego, não era apenas sobre andar sobre as águas. Era uma mensagem profunda e poderosa. Era sobre as tempestades que assolam nosso interior, as batalhas invisíveis que enfrentamos diariamente, as dúvidas que nos puxam para baixo, tentando nos afogar em incertezas, o medo que paralisa nossos corações, nos impedindo de avançar. Pedro, naquele momento, personificou a luta humana com a fé. Ele estava no meio de uma tempestade literal e metafórica. Ele acreditou, ousou dar um passo à frente, desafiando as leis da natureza, mas também duvidou, permitindo que o medo turvasse sua visão, sua confiança. A dúvida é uma sombra constante. E, no entanto, mesmo em seu momento de fraqueza, quando tudo parecia perdido, Jesus estava lá, estendendo a mão, puxando-o da beira do abismo. Sua compaixão é infinita. Esta história nos lembra que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de enfrentá-lo, mas a escolha de confiar em algo maior do que nosso medo. É um ato de entrega e esperança. É sobre fixar nossos olhos em Jesus, a fonte de nossa força. Mesmo quando as ondas estão quebrando ao nosso redor, ameaçando nos derrubar, mesmo quando a dúvida ameaça nos afogar, a fé nos mantém à tona, nos guia através das tempestades da vida. Todos nós enfrentamos tempestades em nossas vidas, tempestades de dúvida, medo, tristeza, desespero. Essas tempestades podem não ser literais, mas não são menos reais, não são menos capazes de nos deixar perdidos e com medo. Mas assim como Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, Ele também pode acalmar as tempestades que rugem dentro de nós. Suas palavras, "Tende bom ânimo, sou eu, não temais", ditas aos discípulos amontoados no barco, também são dirigidas a nós. Ele está conosco em nossas tempestades, oferecendo-nos sua mão, sua paz, sua presença inabalável. Andar sobre as águas é confiar no impossível, acreditar que, com Deus, todas as coisas são possíveis. É sobre entregar nosso medo, nossas dúvidas, nossa necessidade de controle e permitir que Ele nos guie, mesmo quando o caminho à frente parece impossível. O convite que Jesus fez a Pedro, o chamado para vir, é estendido a cada um de nós. Ele nos convida a sair de nossas zonas de conforto, a confrontar nossos medos, a confiar nele mesmo quando não entendemos. Esta jornada de fé nem sempre é fácil. Haverá momentos de dúvida, momentos em que sentiremos que estamos afundando. Mas é nesses momentos que devemos nos apegar à verdade de quem Jesus é: o Filho de Deus, o operador de milagres, aquele que acalma as tempestades e resgata os que estão se afogando. Ele não nos condena por nosso medo, mas nos chama para ir além dele. Ele nos convida a fixar nossos olhos nele, a confiar em seu amor, a acreditar que mesmo em meio à tempestade, ele está conosco e nunca nos deixará ir. A história de Jesus andando sobre as águas é uma história de fé superando o medo. Uma narrativa que nos inspira a acreditar no impossível, de poder divino cruzando com a fraqueza humana. É uma história que ecoa através dos séculos, oferecendo esperança, encorajamento e um desafio. Ela nos desafia a examinar nossos próprios corações, a refletir sobre nossas próprias vidas, a confrontar os medos que nos prendem, as dúvidas que nos paralisam, as dúvidas que sussurram mentiras na escuridão. Ela nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas, que em meio às tempestades da vida, que Jesus está conosco, oferecendo-nos sua mão, sua paz, seu amor inabalável, e nos oferece uma promessa de que nunca seremos abandonados, uma promessa sussurrada ao vento, ecoada em cada brisa suave,
ecoada na quietude que se segue à tempestade. Aquele que andou sobre as águas, que acalmou a tempestade, que trouxe paz onde havia caos, que resgatou Pedro das ondas, é o mesmo Deus que caminha conosco hoje. Ele é nosso refúgio, nossa força, nossa esperança na tempestade. Confie nele e encontre a paz. Encontre a força para superar qualquer desafio e a coragem para enfrentar qualquer medo, pois com ele a paz é possível, mesmo nas tempestades mais ferozes.